Lula prometeu na campanha eleitoral mudar a política de preços dos combustíveis. Seria uma mudança estrutural. Hoje vigora no Brasil a chamada PPI, Paridade de Preços de Importação. Isso quer dizer que os combustíveis aqui no Brasil variam conforme oscila o preço internacional do petróleo. Bom, isso foi feito na época do Temer, mantido pelo Bolsonaro, a PPI, e significa um esvaziamento do refino do petróleo no Brasil, porque com isso fica mais atrativo o Brasil, que produz muito petróleo, exportar óleo cru e importar os produtos refinados, gasolina, diesel. Com isso, o Brasil não aproveita a estrutura de refino aqui. E o preço sobe demais. A gente viu na época do Bolsonaro, em alguns lugares do Brasil, bateu em R$ 8,00 o litro, R$ 10,00 o litro, com essas oscilações internacionais. O Lula prometeu mexer nisso e retomar refino no Brasil, acabar com a PPI e fazer um preço que ele chamou de abrasileirar os preços. Já que a gente produz aqui o petróleo, boa parte dos custos de produção, boa parte é em real, então não faz sentido oscilar completamente em dólar, conforme oscila no exterior. Tem que ter um equilíbrio nisso. Precisaria mexer na estrutura da própria Petrobras. Lula já nomeou um novo presidente para a companhia, o Jean Paul Prats, que tem uma posição mais próxima com essa linha do presidente, mas agora precisa mudar o conselho de administração da empresa. E esta semana abriu-se uma guerra ali. Quem é que nomeia pelo governo? Porque o conselho tem representantes de acionistas minoritários, que é a turma do mercado, que compra ação em bolsa, ação da Petrobras, mas a maioria do conselho, 6 nomes, vêm do governo federal, que é o controlador da Petrobras. E quem é que faz essas nomeações? Ministro das Minas e Energia, que é do Centrão, é do PSD, o partido do Kassab. E nesta semana que passou, ele indicou uma lista para compor o Conselho de Administração com nomes ligados ao mercado financeiro, ou seja, gente que não quer mexer nesta PPI, gente que quer manter o esquema que vem do Temer, que vem do Bolsonaro. Uma tentativa de dar uma espécie de golpe, assim, silencioso, na promessa e na tentativa de Lula de mudar esta política de preços. Aí Lula mandou parar tudo e repensar essa história dos nomes. Chegou-se a falar até que poderia ser demitido o ministro das Minas e Energia. Está aqui, olha, o ministro Alexandre Silveira, que é de Minas Gerais e é ligado ao Gilberto Kassab. Mas depois, panos quentes, o ministro Pimenta disse, não, ele tem nossa confiança, o ministro Silveira. Lula não quer abrir uma crise também, demitindo agora alguém ligado a um partido que é importante na base aliada, mas mostra as dificuldades para compor essa frente ampla, com tantos interesses e posições diversas dentro do governo. Enquanto não muda a PPI, que é essa mudança estrutural do preço, como é que faz então? Porque o Bolsonaro deixou uma bomba aí, mais uma, O que ele fez? Em vez de mexer na PPI na época da eleição, para segurar um pouco o preço, baixar a gasolina, ele tirou impostos, numa canetada, impostos estaduais, impostos federais. Agora deveriam voltar os impostos federais. O governo está deixando de arrecadar. Ele tirou e não botou nada no lugar, o Bolsonaro. Fez uma gambiarra para tentar se eleger. Bom, deveriam voltar os impostos. A equipe econômica do Haddad queria que voltasse na íntegra como era antes. Mas a turma da política do Lula diz, não, vai mexer completamente, vai subir preço de diesel e gasolina, porque a hora que sobe imposto, sobe um pouco, o preço. Então, adotaram uma saída intermediária. Qual foi a saída? Volta o imposto para a gasolina. Para o etanol, volta só um pouquinho. Qual que é o discurso? Etanol é um combustível mais limpo, que não polui tanto, então vamos incentivar o consumo de etanol e não de gasolina. Ok. Para o diesel e para o gás de cozinha, não volta o imposto até o fim deste ano, porque gás de cozinha as pessoas não estão nem conseguindo comprar, os mais pobres. Botijão caríssimo, mais de R$100. E o diesel para não impactar os fretes, o transporte, os caminhões usam diesel. Ok, uma saída até que engenhosa. O Haddad fez uma coletiva, explicou isso tudo. Só que na prática o que acontece? A gasolina, que é a mais utilizada, subiu. No dia seguinte os postos já aproveitaram
O Haddad fez uma conta, né, o ministro, não, vai subir 20 e poucos centavos, 30 centavos, os postos aproveitarem. Em alguns lugares do Brasil subiram até R$1 no litro da gasolina. Então quem foi abastecer sua moto, seu carro, quem faz Uber, e são milhares, talvez milhões de brasileiros que vivem do transporte, né, de aplicativo, transporte de alimentação, também por aplicativo, sentiram o impacto. O Lula vai ter que conversar melhor com a população para explicar isso, porque parece uma saída, assim, do ponto de vista técnico, muito bem construída, mas na prática as pessoas não acompanham todo esse debate, etanol, diesel, a gasolina na moto ficou mais cara. Pô, mas o Lula disse que não ia ficar. Então, eu chamo a atenção para isso, porque quem acompanha a política, está por dentro desse debate todo é uma coisa, mas quem vai lá no posto de gasolina, o motorista, o motociclista, sentiu mesmo. E eu posso dar esse testemunho. Bom, talvez a melhor saída tivesse sido prorrogar um pouquinho mais essa isenção de impostos, até mexer estruturalmente na PPI, que ainda vai demorar mais alguns meses. Mas agora já está feito. Boa notícia no governo federal dessa semana foi o anúncio do novo Bolsa Família. Como novo Bolsa Família? Porque na época do Lula foi lançado o programa, eram R$100 e poucos. Com a pandemia foi necessário esticar esse valor, lembram? O Bolsonaro queria dar 200, aí o Congresso, na época da pandemia, deu 600, depois virou Auxílio Brasil. O valor oscilou um pouco e o Bolsonaro fez sem nenhum critério, uma bagunça, né? Mais uma que ele deixou aí. Agora o Lula estipulou, não, é o Bolsa Família com aquelas regras, criança tem que ir para a escola, R$600 por família e tem algo a mais que não tinha antes. R$150 para cada criança com até 6 anos de idade e R$50 para filhos entre 6 e 18 anos. Além disso, uma série de regras, portas de saída para o programa, fiscalização para evitar fraudes, porque teve fraude de monte na época do Bolsonaro. Então, o lançamento importante, teve aqui a presença do ministro Wellington Dias, que é o responsável por reorganizar o Bolsa Família, e algo fundamental, o Lula falou sobre isso no lançamento do programa. O programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. Bom, esta semana também, destaque para mais um personagem nefasto da Lava Jato que recebe o troco da história. O juiz Marcelo Bretas, que abusou do poder no Rio de Janeiro, uma espécie de Sérgio Moro carioca, fluminense, foi afastado da magistratura, foi afastado do cargo de juiz, porque o Conselho Nacional de Justiça considerou que ele não tem imparcialidade no julgamento. De fato, ajudou o colega, lembra do Witzel, aquele que foi eleito governador no Rio, que era juiz também? O Bretas ajudou, botou processo em cima do adversário do Witzel, que era o Eduardo Paes, na véspera da eleição. Depois aparecia em reunião política com Bolsonaro, com Witzel, um juiz daquele jeito da Lava Jato, que abusa do poder, usa o cargo para fazer política e agora foi afastado do cargo. É uma espécie de enterro final da Lava Jato também no Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, Dallagnol, que foi eleito deputado, lamentou. Disse que era dia de chorar pelo afastamento de Witzel. Bom, sem o Dallagnol, o Moro, o Bretas, essa turma toda, não teria havido a Lava Jato, o abuso de poder, não teria havido o Bolsonaro. Então, eu não choro, não. Eu acho que essa turma tem que pagar pelo que fez. Destruíram a economia brasileira, destruíram empregos e afetaram profundamente a política nacional, permitindo a eleição de um governo de extrema direita, que foi o governo do Bolsonaro, com apoio da Lava Jato.